Chega aquele momento, né? O pai desse jovem que estava endemoniado já tinha levado esse garoto para os discípulos dele, de Jesus, né? Você percebe isso? Esse pai já tinha levado esse filho para os discípulos. Os discípulos não puderam, não souberam, não tiveram, não sei o que faltou ali, né? Mas a gente entende que é a fé, mas não resolveram o problema daquele pai, não resolveram o problema daquele filho. A palavra está em Mateus, capítulo 17, do versículo 14 até o 20. Então, ele não resolve, né? E aí Jesus fica bravo com os discípulos, porque esses discípulos que estavam andando com ele há tanto tempo, né? Há tanto tempo ele já vinha ensinando com todos os recursos disponíveis. E o mais legal é que Jesus ensinava com os recursos disponíveis na região. E ele pega e fala, tá vendo essa semente de mostarda? E, por incrível que pareça, mostarda é uma coisa que dá em Israel igual mato, até os dias de hoje. Ele fala, olha, tá vendo essa semente de mostarda? Deixa eu te falar para você uma coisa. A sua fé precisa ser como ela. Se a sua fé não for, se ela for como uma semente de mostarda, você vai ter condição de falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai. Agora, deixa eu explicar para você uma coisa muito importante. Vamos falar primeiro sobre a semente de mostarda, porque isso vai te ajudar muito na sua questão de fé, principalmente para todas as pessoas que pensam que fé é sentimento. Como a semente de mostarda age? Vamos entender? Vamos? Como que a semente de mostarda age? Ela age da seguinte maneira. A semente de mostarda, uma vez que ela cai no chão, tá? Ela... Peraí, deixa eu virar aqui. Uma vez que ela cai no solo, aquele solo onde Jesus estava, na região onde ele estava, é um solo extremamente rochoso e de rochas vulcânicas, tá? Formado por rochas vulcânicas. Então, é um solo duro, entende? Difícil, que você tem que trabalhar muito nele para você conseguir plantar alguma coisa ali. Mas a semente de mostarda, quando ela cai nesse solo, que não tem tanto adubo, que não tem tanta coisa boa para ela, e ainda por cima é um solo duro, é um solo difícil, ela pode cair. E aí ela pode cair debaixo de muitas pedras, por exemplo, né? Mas o grão de mostarda, ele é persistente, tá? Ele é incansável, ele é obstinado, ele é paciente, ele é inabalável, ele é insistente, ele é constante. Essa semente de mostarda, ela é inabalável, independente do solo onde ela está. Vocês estão me entendendo? Independente do solo onde ela está, ela é inabalável, gente. Independente do solo onde ela caiu. Pode ter várias pedras sobre ela, pode ter falta de adubo, falta de água, falta de todas essas coisas, que ela vai encontrar um caminho para ela seguir, para ela subir, e ela vai sempre em direção à luz. Toda semente, né? Não é só a da mostarda, mas elas vão em direção à luz. Então, olha que interessante. Naturalmente, na região da Galileia, que é uma região rochosa, que é uma região de rocha vulcânica, e Jesus estava ensinando através disso, olha que interessante. Até hoje, lá em Israel, Israel é um país muito pequeno, vamos lá, Israel é um país pequenininho demais, tudo lá é pequeno. Então, por exemplo, quando a gente fala Rio Jordão, você vai ter ideia dos nossos rios aqui do Brasil, né? O Amazonas, o Rio Negro, os Solimões, os rios da sua cidade, tudo é Rio Grande, caudaloso, né? Israel não. Israel, quando fala Rio Jordão, o Jordão, para nós, ele é igual um córrego pequeno. Quando fala Mar da Galileia, né? Não é um mar, é um lago pequeno. Quando fala o Monte Hermon, ele é até grande, né? Monte Tabor, ele na verdade é quase que uma colina.
Entende? Então, tudo em Israel é muito pequeno. E para esses pequenos, eles dão nomes muito grandes para essas estruturas, né? Aí, o que acontecia nessa região da Galileia? Como tinha muita rocha, as rochas, elas ficavam umas em cima das outras, as pedras vulcânicas, todas umas em cima das outras, e às vezes um pequeno monte de rochas era chamado de montanha. Às vezes era um pequeno monte de 1 metro de altura, de 2 metros de altura. Era chamado de montanha, porque tudo lá é muito pequeno, então as coisas pegam dimensões muito grandes. E debaixo dessas pequenas rochas, né, essas pequenas montanhas, começava a nascer o grão de mostarda. E é muito comum você ver o grão de mostarda, ele vai, ele é persistente, ele é determinado, ele é incansável, ele é obstinado, ele é constante, ele vai em direção à luz, não importa o que está pesando sobre ele, não importa a pressão, não importa a falta de adubo, a falta de água, a falta de chuva, ele vai, ele rompe, de repente, ele começa a crescer e ele empurra aquele monte para o lado. E aí nasce aquela árvore incrível, sensacional, fantástica, a mostarda. E era isso que Jesus estava falando para os discípulos dele. Olha, tá vendo? Com certeza, eu acredito, com certeza não, né? A gente não pode dizer dessa forma, mas eu sou levada a crer que quando Jesus estava ensinando esse princípio de fé para os discípulos dele, existia ali do lado deles uma montanha como essa, com uma árvore de mostarda que tinha afastado. Então, o que Jesus estava querendo dizer para ensinar sobre a fé para eles era sobre isso. A nossa fé é uma questão de não importa a pressão que está sobre você, não importa as lutas, as dificuldades, os desafios que estão sobre você. Olhe para a luz, persista, insista, sejam incansáveis, sejam obstinados, sejam pacientes, sejam constantes. A fé é isso, a fé não é sentimento. Sejam decididos como o grão de mostarda. Ele decide crescer, não importa, né? Não importa os desafios, não importa nada. Ele vai crescer, ele vai produzir. Isso é fé. É isso que Jesus estava ensinando sobre fé. Fé é muito mais sobre decisão. Fé fala muito mais sobre algo que é inabalável, algo que é constante, algo que é fundamento, algo que é determinação, é crer naquilo que foi dito para você. Atitude, fé, está relacionada à atitude, está relacionada à ação. Porque o grão de mostarda, ele vai ficar lá paradinho, esperando, ai, deixa essa pedra sair de cima de mim para depois eu crescer. Depois eu cresço, depois eu vou pensar. Ah, tá nem aí. Entendeu? Tá nem aí o que está por cima dele, tá nem aí o desafio que está à espera dele. Ele está crescendo, ele está agindo. Entende? Ele está crescendo, ele está agindo. É isso. E isso é a lição de fé. E aí, gente, voltando aqui. Jesus deu uma baita lição de fé nos discípulos dele. E ali tem princípios para nós. Tem princípios para a sua vida, para ativar a sua vida. Fé não é sentimento. Ele não é sentimento.